Amados, pegue a sua Bíblia agora. Nós vamos estar iniciando uma série de ministração. Eu quero falar sobre a escolha de Deus e o tema de hoje, Moisés, o escolhido do Senhor. A leitura nós vamos estar fazendo no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 2 em diante. Então, você pega, se você não trouxe a sua Bíblia, você vai poder acompanhar no telão. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra no nosso coração. Hoje eu quero trazer uma palavra de conscientização. Como é importante, nos dias que estamos vivendo, a consciência cristã estar ativada. Amém? Então, Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 2, diz assim: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tire o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer nesta noite mais uma vez. Que neste momento o Senhor possa ter total liberdade para falar aos nossos corações. Fala, porque o teu servo, a tua serva ouve, ó Deus. Instrui no caminho que devemos andar. Todo pensamento cativo agora, nós tomamos agora e depositamos ao pé da cruz. Que esse ambiente seja um ambiente tomado pela tua glória. Seja um ambiente onde teus anjos tenham a liberdade de trabalhar. Mas tudo que não provém de ti, caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu quero te louvar, eu quero te adorar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amados, quando nós falamos, e eu quero falar sobre a escolha de Deus, e eu quero já iniciar dizendo que você é um escolhido de Deus. Deus, Ele não erra na sua escolha. Se nós olharmos para a vida de Moisés é um milagre. A vida de Moisés é um milagre. A Bíblia fala que quando Moisés nasceu, a terra do Egito, principalmente Faraó, recebeu dos seus homens que o auxiliavam, que ele deveria tomar muito cuidado porque nasceria um libertador. E esse libertador tiraria Israel do Egito. Então eles ficaram preocupados, dizendo: não, nós não podemos permitir que esse libertador nasça. Mata todos os primogênitos do povo hebreu. Mata, extermina. E a Bíblia diz que as parteiras, quando iam ajudar a mãe a dar à luz, umas tinham o temor de Deus e não matavam, porque Deus estava trabalhando. Mas aqueles que os soldados pegavam e tinham oportunidade, tiravam a vida da criança. A Bíblia diz que pegaram Moisés ainda quando criança, quando bebê, colocaram ele dentro de um cesto, colocaram o betume e colocaram nas águas do rio Nilo, para que as correntezas daquele rio levassem aquela criança. E a Bíblia diz, presta atenção, que a Bíblia diz que quando foi conduzido a criança, a irmã foi olhando na beira do rio para ver aonde a criança iria parar.
E a Bíblia diz que a criança cai bem dentro do palácio onde a filha de Faraó está se banhando. E quando ela está se banhando, aquilo chama a atenção e ela tira aquela criança e vê que é um bebê. Mas ela pega tanto amor que ela não se importa que é filho de um hebreu, de uma família hebreia. E a Bíblia diz então que aquela mulher, ela poupa a vida daquela criança e não mata. E Moisés recebe o nome de Moisés, que é tirado das águas. Amém? Estão comigo? E a Bíblia fala então que chama a própria mãe para cuidar de Moisés. E Moisés então ele começa a se desenvolver dentro do Egito, dentro do palácio de Faraó, tendo um ensinamento diferenciado, tendo um ensinamento dentro da cultura, a forma de ensino de um cidadão egípcio. Moisés, ele tem toda a cultura, isso eu vou falar daqui a pouquinho, mas ele só está vivo porque Deus poupou a vida dele. O primeiro ponto que eu quero discutir com vocês nesta noite é que a vida é um milagre de Deus. Diga comigo, a vida é um milagre de Deus. Às vezes nós corremos tanto atrás de milagres, às vezes nós almejamos tantos milagres, que nós esquecemos do maior milagre que já foi nos dado, que é a vida. E quando nós temos a vida, a pergunta que Deus me fez nesses dias que eu estou meditando nessa mensagem é: como você está cuidando do milagre que eu te dei? Eu sei que muitos vão receber um puxão de orelha, como eu recebi um puxão de orelha. Mas isso é o que Deus faz com aqueles que Ele ama. O que nós temos feito com a vida que Deus nos deu? A vida que nós temos hoje, ela está ligada a dois mundos. Nós temos a vida física, material, que ela está conectada com esse ambiente que nós estamos aqui agora. Ela está conectada com o trabalho, está conectada com a escola, está conectada com a sociedade, com a família. Como nós temos cuidado dessa vida? E a segunda vida, ou a mesma vida, mas na sua outra dimensão, é a vida espiritual, que é a vida que nós temos contato com Deus. Então vamos falar um pouco da vida física. Se a vida é um milagre, nós temos que cuidar dela. Como nós podemos cuidar do nosso corpo? Eu quero que você entenda que eu não estou cultuando o corpo. Tudo que eu vou falar aqui é referente à saúde, ok? Saúde. Cuidar do corpo. Cuidar do corpo por quê? Porque o nosso corpo ele é uma máquina. Você foi gerado para andar, se mover, falar, e depois do pecado foi dada uma árdua tarefa: trabalhar para viver do suor do rosto. O corpo ele precisa se movimentar. O corpo ele precisa se mexer. Se não tiver um bom funcionamento, parte pifa. Vai dando problema. A máquina não suporta. Paulo escreve em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8, o seguinte: porque o exercício corporal para pouco aproveita. Ele não disse que não tinha serventia. Ele disse, para pouco se aproveita. Mas Paulo está fazendo uma comparação com isso daqui. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Ele está falando do amor, das ações sociais, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Nós estamos vivendo uma época
Muito difícil. Preste atenção no que eu vou te falar. O homem, ele se voltou tanto para as coisas materiais e a ganância do material, de ganhar dinheiro, ele tem perdido os seus valores. Existem pessoas que não medem esforços quando o assunto é dinheiro. Quando o assunto é dinheiro, a pessoa ela não mede mais esforços. O que ela puder, ou o que ela tem que fazer para ajuntar mais, ganhar mais, independente se tem que passar por cima de um, destruir outro, perder princípios, o ser humano hoje é capaz disso. Nós olhamos, presta atenção, para a indústria alimentícia. Vamos pensar comigo. Hoje, nós estamos ingerindo muitos alimentos que têm destruído o corpo humano. E nós não olhamos, porque o responsável pela vida que Deus me deu sou eu. Mas se eu olho e vou comprar um frango, por exemplo, um frango que no passado, para quem foi criado na roça ou no interior, sabe que um frango hoje, ele é abatido com 40 a 45 dias. Mas antigamente, para você abater um frango, levava até 4 meses. Para ele poder ter carne, ter desenvolvido. Mas hoje se bate com 40 dias de tanto hormônio que injetam. Mas isso vem para a nossa mesa. Não estou te proibindo de comer frango, pelo amor de Deus, hein? Eu estou te dizendo que nós estamos ingerindo. Todos esses remédios ou hormônios que são injetados na carne do frango, ela entra em contato com o nosso corpo. Automaticamente. Eu gostava pelo menos, muito de leite. Eu gostava de ir em fazendas, sítio, e pegar o leite que era tirado da vaca naquele momento. Tem muita gente que não gosta porque é muito forte. E eu gostava muito, pegar um copo de leite com café, um pão, né, que era feito no forno, aquela manteiga, ó, sabe, que você passava e você comia, aquilo era muito bom. Só que eu lembro que o leite, você tinha que guardá-lo, ou guardar ele na geladeira o mais rápido possível. Senão ele azeda, ele estraga. Hoje, o leite fica na prateleira do supermercado 6 meses. 6 meses, e não estraga, não é refrigerado. Por quê? Porque não é leite, é formol. Pastor, mas o senhor hoje não está pregando. Não, eu estou pregando, estou te falando como você cuida da sua vida. Presta atenção. Porque muitas pessoas estão dizendo assim, pastor, o que mata o homem não é o que entra, mas é o que sai. Mas isso é no mundo espiritual. Aí é a vida espiritual. Porque muitas pessoas, e principalmente a maioria dos brasileiros, está enfrentando situações no corpo. E Paulo fala que aquele que peca no corpo, colhe no corpo. E um dos pecados é a glutonaria. É a compulsividade de comer. E que nós não prestamos atenção. Mas hoje, o índice de pessoas que têm pressão alta, diabetes, colesterol alto, eu estou lutando com o meu, tá? Eu estou pregando para mim. Por que eu estou ministrando isso? Porque eu passei um vale muito grande. E os meus exames estavam descompensados. E eu falei, Jesus, eu preciso de um milagre. Jesus falou, você não precisa de um milagre. Você precisa entender que você tem que se cuidar. Veja bem, eu estou te falando o que Deus falou comigo. Então eu preciso cuidar, porque se eu não cuidar, eu estou pecando. Porque olha o que diz Efésios capítulo 5, versículo de número 28. Vamos ler. Efésios capítulo 5, versículo de número 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres. Pastor, o que tem a ver a comida?
com amar a mulher? Vou te explicar. Como a seus próprios corpo. Olha bem o que está dando a instrução do amor. Que o marido deve amar a mulher como a seu próprio corpo. Veja bem. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Eu disse, mas Deus, o que isso tem a ver? Ele disse, esse é o resultado de muitos casamentos que estão mal. E eu disse, casamento que está mal tem a ver sim. Porque o homem que se cuida, o que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, está dizendo assim, que o homem que se cuida, ele cuida do seu corpo, ele ama a vida que Deus deu para ele automaticamente faz o mesmo com a esposa. Mas a pessoa que não se cuida, que não está nem aí preocupado com o seu corpo, ele também não está preocupado com o próximo. Ele não está preocupado. E eu já fui meditar, falei, Deus, eu já vi pessoas dizer assim, se morrer, morreu. Eu como mesmo. Não pode comer. Tem que evitar a comida, mas não, é compulsiva. É compulsivo, não pode comer massa, mas come massa. Não pode comer, por causa do triglicérides, não se preocupa. Por causa do colesterol, não se preocupa. Por causa da pressão alta, não se preocupa. Mas está se matando dia a dia, depois vai lá e acha que é tomar um remédio, mas isso no mundo físico, veja bem, tem um peso terrível, porque é o nosso comportamento para com aquilo que Deus nos deu. Quem está comigo, diga amém. Não perde o foco. Como eu posso dizer que eu amo a minha esposa no reino espiritual ou no reino físico, como a Bíblia está dizendo, se eu não cuido do meu corpo? Porque se eu morrer, quem vai cuidar daquilo que Deus me deu? O nosso papel, porque Paulo termina dizendo assim, você homem, eu homem, temos o mesmo papel de Cristo. Cuidar da esposa como Cristo cuida da igreja. Agora imagina o coração. Eu estou pegando com os homens, depois eu vou para vocês, mulheres. Agora imagina o coração da tua esposa vendo você não se importar com a tua própria saúde. Aquele tetezinho à noite. Tem que acabar. Você precisa entender que Deus ele te deu uma vida para você cuidar dela. Porque se você cuida da sua vida, com certeza você vai cuidar da sua família. A alimentação errada, presta bem atenção. A alimentação errada, estou falando do corpo físico, vou entrar para o mundo espiritual. A alimentação errada me leva a pecar contra o meu próprio corpo. E tudo que eu vou colher no meu corpo. Vamos lá. Hoje o maior mal da nossa sociedade está no processo, presta atenção, do que a alma do homem está. Síndromes, ansiedade, pânico, depressão, é tudo ações ou sintomas que se manifestam no corpo humano devido à saúde mental e física. A saúde mental e física. O salmista Davi, ele passou por um processo de depressão terrível.
Ele chegou a conversar com a própria alma no Salmo de número 42, versículo 5, ele diz assim: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Quando esses sentimentos invadem o coração do homem, que é a ansiedade, o homem ele fica compulsivo, a mulher ela fica compulsiva. E ela vai descontar aonde? No corpo. Comendo ou fazendo coisas que destroem o próprio corpo. Porque não se importa com o próprio corpo que Deus te deu. E o salmista está dizendo que nós devemos esperar em Deus, mas devemos fazer algo que faça o quê? Mudanças de plano. Muitas pessoas, quando passam mal, correm para o hospital. Quando chega no hospital, faz todo tipo de exame e não aparece nada. Aí o médico olha para a pessoa e diz assim, ó, você está numa crise terrível de ansiedade. Aquela sensação de infarto, aquela sensação de pressão na cabeça, aquela sensação de pressão no peito, aquelas, sabe, coceiras pelo corpo, é tudo como o homem físico está. O que é isso? Presta atenção, olha para mim, pelo amor de Deus, aprenda isso. É o teu corpo dizendo para você, ei, olhe para o milagre que Deus te deu. Olhe para o milagre que Deus te deu. Cuida dele. A vida é uma só. Você não vai ter a segunda chance. Muitos falam, passei pelo vale da morte, teve a segunda chance. Não, não, não. É que Deus ainda não permitiu a vida ser ceifada. Não existe uma segunda chance. A vida é uma só. E o teu corpo, meu corpo, chega um momento que ele está dizendo para assim, ó, para. Reveja muitas coisas. Olhe para o teu Criador, busca aí no teu Criador mudanças significativas, porque não vai acabar bem. Eu preciso cuidar daquilo que Deus me deu. Mas eu não posso cuidar só da vida física, eu tenho que cuidar da vida espiritual. E é o segundo ponto desta noite. Porque o exercício físico que Paulo disse que era de pouco proveito, mas é necessário, é o que faz o teu corpo movimentar. O mundo espiritual é assim. O exercício físico no mundo espiritual, ele é muito importante. Eu preciso praticar os exercícios do mundo espiritual. E quais são os exercícios do mundo espiritual, pastor? Que faz o meu corpo, faz a minha mente, faz a minha alma estar viva e com saúde diante de Deus. É o que Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento. Então veja bem, a primeira coisa que eu tenho que exercitar no mundo espiritual, meditação na palavra. Não tem como ter uma vida sadia se a sua mente
não é renovada por Cristo. Você só vai obter uma mente renovada quando você aprender a exercitar a tua mente na meditação da palavra. O que Paulo está escrevendo aos Filipenses, ele está dizendo assim, mudança de comportamento mental. Para de pensar nas preocupações. Não que você não deva ligar. Para de pensar em coisas que não edificam. Para de colocar a sua mente naquilo que não tem nenhum louvor. Mas transforme. Começa a pensar. Veja bem, começa a pensar naquilo que é puro, naquilo que é honesto, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é duradouro. Se você vê que há algum louvor, então nisso devemos pensar. Quando eu leio uma palavra, eu medito numa palavra, a minha mente, ela entra num processo de transformação. Você quer ver o maior segredo de uma mente abençoada? Está no Salmo de número 1. Olha o que o salmista disse, presta atenção. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, é o homem que não anda segundo o pensamento do mundo. Ele não anda segundo o conselho do amigo do trabalho. Ele não anda segundo o conselho do amigo de escola. Ele não anda segundo o conselho de uma pessoa que não tem nenhuma virtude em Deus. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios. A sua mente não para pensar naquilo que não vem de Deus. Ele não anda segundo esses conselhos. Se você está em crise no casamento, e você vai conversar com um amigo do trabalho que não tem nenhuma intimidade com Deus, a primeira coisa que ele vai dizer para você é assim mesmo, casamento é assim mesmo, larga, separa. Esse não é um conselho que você deve seguir. Esse não é um conselho que deve estar dentro da tua mente. Por isso que o salmista está dizendo, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Porque quando eu tenho a minha mente transformada, quando eu tenho a minha mente renovada, quando eu estou meditando nas coisas que Deus tem para mim, eu não tenho tempo para andar em caminhos tortuosos. Eu não tenho tempo para andar com pessoas que não estão indo para o mesmo objetivo de vida que eu. Eu não tenho tempo para andar com pessoas que não estão voando o plano de voo que Deus projetou para mim. Então eu tenho que exercitar a minha mente. Por quê? Porque eu não preciso, vestir uma capa de santidade que não é verdadeira. Mas as minhas ações serão naturais. Por quê? Porque a minha mente é renovada em Cristo. Os meus comportamentos passarão por uma transformação. Por quê? Porque a minha mente está focada em Cristo. E ele continua dizendo, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Mas olha o que ele diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite e de dia. De noite e de dia, de noite e de dia, de noite e de dia. Ah, pastor, mas eu tenho que pensar na Bíblia de noite ou de dia? É o teu sucesso. Você sabia que para você chegar ao sucesso te custa algo? Às vezes você gasta tanto tempo pensando em coisas que não edificam, que você nem percebe. É fácil passar 3 horas maratonando uma série. É fácil você ficar 2, 3 horas na frente de um videogame jogando a noite inteira ou o dia inteiro sem ver a hora passar. Mas é difícil você ler a Bíblia 10 minutos e ficar pensando nela o resto do dia. Alguma coisa está errada, sim ou não? Sim ou não? Por que o teu corpo quer ficar na frente de uma televisão assistindo uma programação 3 horas e ele não acha ruim? Por que o teu corpo quer ficar diante de um videogame 2, 3 horas jogando aquele joguinho que é uma ficção e ele não acha ruim? Mas por que te dá sono? Por que te dá dor de cabeça? Por que você fica mal quando você para 10 minutos para meditar na palavra?
Porque a tua carne não quer que o teu espírito se fortaleça em Deus. Porque ela sabe que o dia que o teu espírito for maior do que ela não tem vez com você. Então eu estou no exercício, amém? Eu estou exercitando. Agora está o plano aqui, ó. Olha que coisa linda. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, tudo quanto fizer, tudo quanto fizer, tudo quanto fizer. Você viu onde está a prosperidade? É por isso que o diabo não quer você meditando na palavra. É por isso que tudo contribui para você não meditar na palavra. Porque sabe que quando a sua mente, o seu corpo, o seu coração, a sua alma estiver deleitando-se na palavra de Deus, você será próspero. Vamos lá, estão comigo, sim ou não? Quando eu estou meditando, a minha mente está por uma transformação. Então Deus ele começou a olhar e dizer assim: Josué, você vai ter que, foi até a palavra que o pastor Reginaldo leu aqui, você vai ter que substituir Moisés. Eu já volto em Moisés. Você vai ter que substituir Moisés, mas você sabe que Moisés é conhecido como o grande libertador. O homem que abriu o mar vermelho, o homem que tirou o povo de um cativeiro de 430 anos. Substituir uma pessoa desse gabarito não é fácil. Não é para qualquer um. Mas tem uma coisa, Josué. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Como eu trabalhei na vida de Moisés, eu trabalharei com você. Só que eu tenho uma recomendação para você, Josué. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Quando eu tenho a mente renovada, presta atenção. Eu sei que a dificuldade ela faz parte. Eu sei que a luta ela faz parte. Quando eu não tenho uma mente renovada, todo obstáculo para mim é o final da linha. Quando a minha mente não é renovada, todo problema para mim é o ponto final da minha história. Quando a minha mente não está, sabe, meditando na grandeza e na grandiosidade da palavra, toda onda gigante ou marola é o ponto final da minha história. Então Deus está dizendo assim para Josué: Josué, ei, você vai precisar ter bom ânimo. Você precisa, mas tem uma coisa. O bom ânimo que eu quero que você tenha, a força que eu quero que você tenha, é para isso aqui, ó. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, nem para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Deixa eu falar algo poderoso para você. Deus disse assim: Josué, fazer a minha vontade não é fácil. Josué, andar no meu caminho não é fácil. Mas você vai ter que ser corajoso. E você vai ter que ser forte para fazer as escolhas certas no decorrer da sua vida. Está entendendo? Deus está dizendo que você vai precisar ser forte. E você vai ter que ter muita coragem para tomar todas as decisões corretas que a minha lei te manda. Porque nós somos brasileiros. Tem uma coisa no DNA do brasileiro que precisa ser quebrado. Você sabe o que significa? Oportunista. Todo brasileiro, se ele não for convertido, ele é oportunista. Ele não vê a hora de uma oportunidade para se dar bem na vida. E não importa se tem que ter o jeitinho brasileiro ou não. Ele é oportunista. E isso é uma coisa que acompanha o brasileiro.
Todos que têm a oportunidade de se dar bem na vida, não mede esforço, vai lá e se dá. Se está certo ou está errado, o importante que eu consiga. Só que existem momentos na vida que as oportunidades que vão te aparecer no teu caminho não tem nada de Deus. Existem momentos na vida que virão pratos que não tem nada de Deus. E aí, é nesse momento que você precisa ser forte, ser corajoso para dizer não. É aí que você precisa ser forte e corajoso para dizer, não é do meu Deus, não é para mim. Mas é muito dinheiro, não é para mim. Mas Deus, não é Deus que está me mandando. Você precisará ser forte para dizer assim, não quero. E aí ele diz assim, medita no livro da vida de noite, para que você venha prosperar e você venha ser bem-sucedido. Então a meditação na palavra, ela te leva a um nível de excelência. Presta atenção. A meditação na palavra, ela te leva a um nível de excelência em Deus. E te faz chegar a lugares altos. Te faz prosperar. Amém? Amém? Então, o segundo ponto do exercício físico, e eu tenho que correr aqui, se eu não conseguir pregar tudo hoje, venho na próxima, é a oração. A oração é o segundo ponto, é o segundo exercício que eu tenho que praticar para ter uma vida espiritual sadia. A oração é a chave disso, presta atenção. A oração, ela nos tira dessa dimensão e nos leva para a dimensão que Deus está. A única forma de você se chegar até Deus é através da oração. E olha o que Jesus disse. Um dia conversando com a mulher do lado do poço de Jacó, uma mulher chamada samaritana, João capítulo 4, versículo de número 23, ele diz assim, mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. Diga comigo, Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A tua carne, a minha carne, ela não pode e ela não gosta de adorar a Deus. Então, quando eu entro para a oração, quando eu começo a orar, eu estou mortificando a minha carne. Mas eu estou vivificando o meu espírito. E o meu espírito entra nas dimensões espirituais. E há uma conexão de adoração, de comunhão, de relacionamento com Deus. Existem muitas pessoas que procuram relacionamento com Deus, mas não querem orar. Então não tem como ter relacionamento com Deus se eu e você não orarmos. Porque a única forma de nos relacionarmos com Deus é o quê? É praticar a oração, é estar orando. A oração, ela tem um caminho. Diga comigo assim, a oração, ela tem um caminho. Quem faz academia aqui? Levanta as mãos. Tá, bastante pessoas fazem. Quando você chegou na academia, foi simplesmente assim, escolham o aparelho que vocês querem fazer e façam do jeito que vocês querem. É assim ou não? A oração também é assim. Por isso que eu estou falando de exercício. Tem muitas pessoas que falam assim, a Bíblia diz isso. Pedi e não recebeis, porque não sabe pedir. Tem muita pessoa, irmão, que no desespero e por falta de conhecimento,
não consegue ter uma comunhão com Deus. É aquela pessoa que ela entra para orar, ela dobra o joelho e ela descarrega. Deus, é por causa disso, Deus, assim, Deus, faz assim, Deus, eu preciso disso, Deus, o Senhor não está vendo, Deus, como que o Senhor pode deixar isso acontecer, Deus, como que é isso, aquilo, levantou a mente e saiu. Irmão, você precisa orar, mas já orei, pastor. Filho, tudo na vida tem o seu começo, meio e fim, e Jesus disse que o meu povo erra por falta de conhecimento. Quando Jesus ele ensinou o povo a orar, ele diz assim, olha, quando vocês forem orar, vocês devem orar assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Primeira coisa, presta atenção, a oração ela deve iniciar com reconhecimento de quem Deus é. Eu preciso entender aonde eu estou indo e com quem eu estou falando. Eu não estou falando com qualquer um. Ah, pastor, isso é religiosidade. Não é. Não é. E eu vou te ensinar o que é religiosidade hoje. Isso é respeito. Um dia eu fui no casamento do civil, eu fui ser padrinho, e aí, presta atenção, um rapaz colocou óculos escuros dentro do cartório. E aquele senhorzinho que morreu há pouco tempo, ele, bem calmo, sorridente, ele disse assim, bonito casamento, né, o juiz de paz. Aí aquele rapazinho disse assim, é legal. Ele falou, mas você não está em qualquer lugar. Arranca o boné e tira esse óculos da sua cara. Virou e continuou fazendo o casamento. Voltou para ele e diz, aprenda a respeitar as autoridades cíveis. E continuou fazendo o casamento. Ali eu fiquei quietinho só vendo, eu disse assim, como se portar diante de uma autoridade civil. Um dia me chamaram para ser testemunha de um rapaz lá na empresa, e a primeira ordenança que veio assim, Sérgio, presta atenção, não estou falando de roupa e nem de vestes, tá? Eu estou te dizendo, ele falou assim, ó, só que lá você não pode estar de regata, lá você não pode, lá no fórum, na frente do juiz, você tem que se apresentar assim. Eu falei, legal. Aí eu disse, nossa, respeito a uma autoridade. Mas quando nós falamos de Deus, presta atenção, é como se nós estivéssemos falando de qualquer ser. Ah, Deus é Deus, Deus sabe, Deus me conhece, Deus me fez. Ah, Senhor, é isso mesmo, eu vou te pôr na parede. O Senhor tem que fazer, porque se o Senhor não fizer, eu não vou mais na tua igreja. Se o Senhor não fizer, o Senhor não é Deus. Eu rasgo a Bíblia. Se o Senhor não fizer, é porque o Senhor não tem autoridade. Eu não vou mais, eu vou entregar meu carro. Peraí. Isaías disse assim, quem é o vaso para contender com o oleiro? E quem é a criatura para contender com o seu Criador? Cada um no seu quadrado. Então Jesus ele diz assim, ó, quando vocês forem orar, reconheça a soberania, autoridade. Então eu entro na presença dele, através do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz, reconhecendo Deus, tu estás assentado em trono de glória. Tu és Deus nos céus e na terra. Tua majestade é grande, é santa. Os anjos estão proclamando a tua santidade. E eu entro nessa dimensão e eu começo a proclamar a santidade dele. Eu começo a adorar quem ele é. Eu começo a reconhecer a soberania dele. Eu estou adorando. Eu estou entrando pelo caminho da oração, eu estou entrando no coração de Deus através das minhas palavras. Então quando eu estou orando e reconhecendo quem Ele é, eu estou, sabe, fazendo o quê? Eu estou me rendendo. Se render, rendição, significa levantar a bandeira branca. Tem pessoas que ficam querendo brigar com Deus, para com isso. Você não vai chegar a lugar algum. Não pode ser assim com Deus. Eu tenho que me render à vontade dEle. Eu tenho que me render a quem Ele é. E eu tenho que dizer, Deus, o governo é teu.
Porque eu tenho que dizer assim para ele: vem o teu reino. Vem, eu estou chamando o reino dele para a minha vida. E o que eu estou dizendo para ele? Eu me rendo. Eu me entrego. A partir de hoje não é o que eu quero, não é o que eu almejo, mas é o que o Senhor tem para a minha vida. Eu me rendo aos teus sonhos, eu me rendo aos teus planos, eu me rendo aos teus caminhos. Eu não quero mais ser o Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor seja o Rei da minha vida. Eu não quero cantar simplesmente para que entre o Rei da Glória, quando o Senhor não é o Rei da minha vida. Porque na minha vida quem manda sou eu, as escolhas são minhas. Eu faço, eu aconteço. Então não é verdade a minha oração. Então eu começo a orar dizendo para ele: venha o teu reino sobre mim. Venha o teu governo sobre mim. Eu me rendo à tua vontade. Senhor, está doendo. A prova que eu estou não é fácil. A situação que eu estou enfrentando está machucando. Eu sei que o Senhor pode reverter, eu sei que o Senhor pode mudar. E eu não quero pedir que o Senhor venha abreviar o dia, mas eu quero te pedir: me dê força, me sustenta, me ensina. Mas me leva às águas tranquilas da vida. Eu estou orando. É o primeiro passo da minha oração, vamos lá. Eu reconheço, eu me rendo. Sabe, eu chamo o governo dele para a minha vida. É o que o salmista disse no Salmo 51:17. Sacrifícios para Deus é um espírito aquebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Sabe, quando eu entro no mundo da oração, querido, eu sou apenas um servo, um filho necessitado, uma pessoa necessitada. Então eu tenho que me quebrar diante da presença dele. O aquebrantamento, reconhecimento. Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu tenho mais 15 minutos. Eu acredito que você aprendeu como você deve orar, sim ou não? Agora tem uma coisa na vida de Moisés que eu quero falar um pouco com vocês. Eu não vou conseguir nem falar da experiência, mas domingo que vem na Santa Ceia eu vou falar sobre isso. Isso vai impactar a sua vida. Segundo ponto, descobrindo a minha identidade. Descobrindo a minha identidade. Moisés, ele foi criado como cidadão do Egito para ser príncipe e até um futuro faraó. Toda a ciência do Egito ele aprendeu, todos os ensinamentos, toda a tradição familiar, religiosa e social. Ele cresceu, ele se desenvolveu isso. Ele aprendeu cada costume, cada crença, cada situação que ele deveria. Ele cresceu num palácio, muito ouro, muita riqueza, muitas pessoas o servindo. Moisés, ele tinha com ele a identidade de um cidadão egípcio. E não só isso, como pertencente a uma família real. Assumir um dia o trono real. Essa era a identidade, mas não era a identidade verdadeira de Moisés. Um dia, Moisés descobriu, presta atenção, que ele não era egípcio. Que ele era hebreu. Ele descobriu que não era filho da filha de Faraó, mas era filho de uma mulher hebreia. Ele descobriu que ele não era de direito legal sucessor do trono,
mas que naquele momento ele pertencia a um povo escravo. Crise de identidade se instaura na vida de Moisés. Eu não sou isso. Eu sou isso. Esses títulos não é o que eu sou. Quem eu sou, não sei. A única coisa que eu sei agora é que eu não sou nada. Só pertenço a um povo escravo. Moisés, você tem uma escolha. Continuar sendo essa pessoa ou assumir a sua verdadeira identidade. Crise de identidade. A nossa geração convive diariamente. Um dia eu sentei com um jovem, presta bem atenção, eu sentei com um jovem, ele era líder dos adolescentes da igreja, eu era novo naquela cidade, minha esposa lembra disso, nós sentamos para jantar, aquele jovem, ele não tinha ética para falar. Ele olhou para mim e disse assim: você é tudo que nós repudiamos. E eu disse assim, por quê? Ele disse assim, porque você usa terno, você usa gravata, você é religioso. E ele me julgou pela minha aparência. E eu jantando com ele. E eu disse assim, bacana, bacana. Porém, você vai passar a me conhecer então. Mas eu quero te fazer uma pergunta então. Eu disse assim, quem é o Rafael em Deus? E ele parou. Lembra disso? E eu disse, eu quero que você me explique quem você é em Deus. Ele parou. Vou melhorar a pergunta, falei para ele. Eu quero que você me explique o que Deus tem com você. Aí ele parou mais ainda. Baixou a cabeça e disse para mim assim, eu não sei. Eu não sei. Eu falei assim, isso deve ser a pior causa de tantos conflitos que você tem com o departamento, com a igreja e com a sua própria pessoa. Você não sabe quem você é, você não sabe o que Deus tem na sua vida e você julga tudo pela aparência. Mas eu vim aqui para te ajudar. Se tornou um grande amigo meu, tá? Se tornou um grande amigo meu. E eu comecei a ajudar ele. A nossa geração é uma geração que é presa a títulos. Títulos. Pessoas que estão por trás de um título. Seja ele de qual for. Seja ele secular ou eclesiástico. Títulos não definem quem você é. Títulos não definem quem você é. A sociedade valoriza muito quem tem título. Só que existem muitas pessoas que têm títulos que as suas ações não definem ele com o título que tem. Seja eclesiástico ou secular. Mas eu estou falando de identidade de filho de Deus. Quando nós falamos que eu tenho uma identidade, o que se prega muito nas igrejas hoje, é que você tem uma identidade. Qual é a sua identidade? Sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Essa é a minha identidade. A primeira coisa que eu quero discorrer com você é o que está em Lucas 6,44. Olha o que diz. Porque cada árvore se conhece pelo seu fruto. Pois não colhem figo dos espinheiros, nem se vindimam uva dos abrolhos. O meu título não me define em Deus. E vou te explicar por quê.
Um dia Jesus disse que naquele dia muitos chegarão diante dele e vão dizer: Senhor, eu preguei, eu profetizei, eu falei, eu aconselhei, eu curei, eu expulsei. Jesus estará olhando e dizendo assim, ó: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, ser filho de Deus, presta atenção, amados, que isso é muito importante. Eu estou falando de identidade. É você produzir o fruto que diz que você é filho de Deus. Não é o título, mas é o estilo de vida. É como você se comporta, é como você vive diariamente, é como você lidar com as situações da sua vida. A sociedade procura valorizar quem tem título, mas Deus não. Deus, Ele não vai olhar para mim e dizer assim: ah, ele é pastor. Deus não vai olhar e vai dizer assim: ah, ele é obreiro. Ah, ele é líder. Deus não olha para isso. O que Deus, Ele olha é para o fruto que eu estou produzindo. Então vamos lá, pensa comigo. O maior exemplo de filho, diga assim comigo: o maior exemplo de filho é Jesus. Hoje uma das maiores ministrações que estão sendo, duas ministrações estão sendo pregadas na maioria das igrejas. E isso é bom. Amor do Pai e identidade. O amor do Pai se fala muito sobre perdão e o amor. Realmente, Deus ama de forma incondicional. Porém, presta atenção, não podemos se esquecer de alguns princípios bíblicos. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Presta atenção nisso aqui. Para que eu possa alcançar misericórdia diante de Deus, para que eu possa alcançar misericórdia diante do Pai, eu preciso ter uma mudança de vida. Eu preciso confessar o meu erro e abandonar o meu erro. Caso contrário, eu não encontro misericórdia. Essa questão do amor do Pai, que você vive o que você quer, que você faz o que você quer, que você planta o que você quer, que você semeia o que você quer, que você faz o que você quer da sua vida, não é uma verdade. Porque a Bíblia diz que o Pai corrige aquele que Ele ama. E Deus, Ele não quer que eu e você vivamos ou permanecemos no pecado. Pelo contrário, Ele quer que abandonamos o pecado para alcançar a misericórdia. Então Ele disse assim, ó, olha o que Ele disse em João 5,19. Disse-lhe: na verdade, eu vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ver o Pai fazer. Porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igual. Que lição, hein? Diga comigo assim: que ensinamento que Jesus estava falando nesse texto. Então nós vamos pensar nisso, presta atenção. Se Ele é o meu modelo, e Ele diz assim: eu só faço o que o meu Pai está fazendo. A pergunta que fica para nós: o que você pratica na empresa é o que Jesus praticaria? O que você vive na escola é o que Jesus viveria? As ações de comportamento que você tem com seus amigos é as mesmas ações que Jesus teria? A forma como eu procedo nos meus negócios é a forma que Jesus procederia? Como eu lido com o meu irmão é a forma que Jesus lidaria? Sim ou não?
Porque como filho, eu só posso fazer o que o pai está fazendo. Se o pai não está fazendo, eu não devo fazer. Porque os meus frutos vão falar verdadeiramente quem eu sou. Vão entregar quem verdadeiramente eu sou. Você já viu aquela frase, alguém dizer assim, mas ele não é crente? Ei, ela não vai na igreja, mas está fazendo isso, está falando assim, está tendo esse tipo de comportamento. Então eu não posso carregar simplesmente um título. Eu tenho que assumir a minha identidade por completo. Quando Moisés ele assumiu a identidade dele, ele abriu mão de tudo que era do Egito. Ele abriu mão de ser um cidadão do Egito, ele abriu mão das riquezas do Egito, ele abriu mão da posição do Egito, ele abriu mão das amizades do Egito, ele abriu mão dos relacionamentos do Egito, ele abriu mão de tudo. Porque ele entendeu quem ele era. Mas hoje, eu quero ser filho de Deus, mas eu não quero abrir mão do mundo. E João escreveu, filhinhos, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que é amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então eu tenho um conflito de identidade, porque na igreja eu sou uma coisa. Mas quando eu não estou na igreja, eu sou outra pessoa. E esse conflito de identidade não permitirá eu viver o que Deus tem para a minha vida. Por isso que um dia Elias disse assim, acabou, chega. Vamos parar de cochear entre dois pensamentos. Se Baal é Deus, seguiu. Mas se Deus é Deus, então segui Ele. Amém? Vocês estão também quietos hoje. Estão pensando? Porque a minha identidade, ela é definida pelas minhas ações. A minha identidade, ela é definida pelos meus frutos. Se coloque de pé, vou parar por aqui. Diga comigo, o que eu faço é o que tem peso diante de Deus. Deus te chamou, Deus te escolheu para viver a excelência que Ele tem para a sua vida. Eu não tenho como continuar hoje, já é 8h20, nós temos que semear, nós acabamos o culto 8h30. Mas domingo que vem na Santa Ceia, eu só quero que você guarde seu coração, eu gostaria que você estudasse essa palavra. Eu vou falar da experiência. Como é importante ter uma experiência com Deus. Deus, Ele quer ter experiência com você. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que você pensasse um pouquinho. Como está a sua vida física? E como está a sua vida espiritual? E nesta hora, você possa entender
que o maior milagre Ele já te deu, que é a vida. Mas hoje Ele te trouxe aqui para dizer que a sua identidade é definida pelas suas ações. E se você precisa mudar as suas ações, agora é o momento de dizer para Ele: Deus, obrigado. Muito obrigado, porque você corrige o filho que ama. E eu reconheço que nesta noite eu realmente sou seu filho. E eu aceito, Senhor. E eu vou mudar. Eu vou mudar as minhas ações. Eu vou mudar as minhas atitudes. Eu vou mudar. Eu aceito a sua filiação. Eu quero fazer que nem Moisés. Eu abro mão do Egito. Eu abro mão daquilo que me prende no Egito. Eu abro mão dos relacionamentos do Egito. Eu abro mão de tudo que tenta me amarrar no Egito. Porque eu quero viver o plano que o Senhor tem para a minha vida. Pai, eu quero orar pela sua igreja agora. Eu quero orar pelos teus filhos agora. E eu quero te pedir, Deus, guarda-nos debaixo das tuas asas. Nos esconde em Ti. Nos esconde em Ti, Pai. Nos ajuda a entender a nossa real identidade, mas o estilo de vida que está atrelado a ela. Tudo que tenta nos amarrar no Egito, tudo que tenta nos prender no Egito, nós te damos liberdade, quebra hoje. Quebra hoje. Destrua hoje. Nos voltamos para Ti nesta hora, Deus. O Senhor é a nossa razão de existência. É o Deus que cuida, é o Deus que sara. Eu vejo correntes sendo quebradas nesta noite. Algemas sendo quebradas nesta noite. Prisões sendo abertas. Há um azeite, há um óleo fresco, um óleo que o salmista disse, um óleo novo, fresco, que está sendo liberado sobre as nossas cabeças. É uma unção fresca, uma unção nova que Deus está liberando sobre nós. Receba algo novo da parte de Deus. Receba uma unção nova, uma autoridade nova. Deus te levará aos sonhos. Deus te levará à promessa que Ele tem na sua vida. Deus te fará chegar em lugares altos. Mas você precisa entender que o Egito não pode estar contigo. Às vezes você não está lá ainda porque você não quer renunciar. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo: filho, filha, é só você renunciar que eu irei fazer. É só você renunciar que eu vou fazer. Eu vou cumprir.
Você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o que o Egito diz que você é. Você é o que eu estou dizendo que você é. Você é o que eu sonhei que você é. Por isso eu te trouxe nesta noite aqui. Você é amado do Pai. Você é amada do Pai. Ele te ama. Ele te ama. De olhos fechados, ainda existe alguma pessoa no nosso meio que você ainda não entregou sua vida para Jesus, mas você gostaria de entregar a sua vida. Eu quero orar por você. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos, só para mim, só para que eu possa te ver. Se você parou nos caminhos, desistiu e você quer se reconciliar, eu quero orar por você. Só me dá um sinal com a sua mão. Ali tem um jovem. Tem mais pessoas. Ele te trouxe aqui porque Ele te ama. Ele te escolheu, Ele te gerou. Dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Não tem? Amém. Feche seus olhos ainda. Pai, nós oramos pelo Teu Filho, que neste momento está com as mãos levantadas. Ele está tomando um posicionamento diante de Ti, Senhor. Eu quero te pedir, receba Ele. Toma Ele em Tuas mãos. E tudo que não provém de Ti caia por terra agora. Toda cilada, todo embaraço que o inimigo está tentando fazer na vida dele, caia por terra hoje. Mas leva ele e a família dele ao centro da Tua vontade. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor.